Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Começou a semana, segunda-feira, né? Uma semana importantíssima, assim como eu botei na thumb, né? É a semana pra gente carimbar a nossa ida à final da Glória Eterna da Libertadores. Ah, Carlos, mas já não tá classificado? Calma, faltam 90 minutos, né? É bom o Botafogo, obviamente, tenho certeza, entrar com tranquilidade, mas também, né, sabendo que nada está ganho. Tem que jogar os 90 minutos. Vamos confirmar ao longo do jogo, né? Se possível, até vencer novamente, abrir essa vantagem. O Botafogo precisa fazer um jogo muito consciente e também com cautela, com tranquilidade. Espero que a equipe do Pearol não tenha nenhum tipo de revanchismo, né? Por ter apanhado tanto fora de campo, né? Questão dos torcedores que fizeram a ruaça, como também tomado uma goleada histórica, né? Então que não tenha um jogo duro, né, ao ponto de, vou até bater na madeira, né, perdemos jogadores para a final. Então é uma partida que, se a gente pudesse, né, nem teria, né, seria o cenário ideal, mas temos que cumprir este jogo, né. E eu volto a ressaltar, a galera que está indo a Montevidéu, todo cuidado é pouco, porque eles mesmos criaram esse clima hostil, né? A gente viu o que é capaz a torcida, né, do Pearol. Obviamente, eu sempre pauto aqui, quando eu falo torcida, não é que todo mundo que torça para o Pearol seja, né, um criminoso, mas muitos deles ali infiltrados, né, o que é uma lástima. Vou falar adiante de falas de um conselheiro, de um diretor do Pearol, absurdas. Então, fiquem aí, que ainda vou... tem que falar, né? Infelizmente, a maluquice começa no alto escalão, né? Enfim. Galera, domingo aí, né? Fértil de notícias, apesar de ter sido um domingo de eleições, sem jogos pelo Campeonato Brasileiro. O campeonato hoje tem mais 2 partidas que vão finalizar. Hoje é dia de bola de ouro também, né? Eleição da FIFA, do craque do ano. Enfim, vamos falar da dança dos técnicos, né? O Jair Ventura, ex-técnico botafoguense, saiu do Juventude após a derrota da equipe de Caxias do Sul para o Flamengo, no Maracanã, né? 4-2 ali com algumas polêmicas, expulsão do Nenê, enfim, pênalti, né? Ali fictício, mas enfim, o Jair Ventura acabou pagando o pato. E o Juventude já tem um escolhido, que também é um ex-botafoguense, o Fábio Matias, né, o treinador que fez seu último trabalho no Curitiba, né, deixou o Curitiba em junho, e está muito ligado aí essa campanha do Botafogo até na Libertadores, já que ele participou ali daquelas primeiras etapas ali de classificação, depois que o Thiago Nunes sai, né, e o Fábio Matias é muito querido pelo torcedor alvinegro, porque ele fez 10 jogos, né, no momento crucial, né, do Botafogo, no início de temporada, e nesses 10 jogos teve 8 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota, que foi justamente aquela derrota, né, na estreia da Libertadores, no momento que o Arthur Jorge tinha acabado de pousar no Rio de Janeiro e assistir o jogo Newton Santos, e tivemos a derrota de 3-1. De qualquer maneira, temos que sempre agradecer ao Fábio Matias, né? E obviamente desejar boa sorte para ele aí nessa nova etapa em que ele tenta salvar o Juventude da situação que está. Outro técnico que caiu, e esse até surpreende, né? Porque além de ser um técnico muito bom, fazia um trabalho longevo, né? O Pedro Caixinha, dessa vez vítima do próprio Botafogo, né? O Bragantino já estava com Caixinha há muito tempo. Chegou até uma época até que o próprio John Textor, né, fez uma sondagem, né, quando o Botafogo não tinha ainda o Arthur Jorge, sobre o Pedro Caixinha. Ele não quis sair do Bragantino, né? E, enfim, é um treinador que eu acho que não terá problemas, caso ele queira continuar no futebol brasileiro, de arrumar um novo emprego, porque por mais que o Bragantino não faça uma boa campanha esse ano, o Caixinha já demonstrou qualidade, né? Tanto é que eu falei há pouco, teve até o confronto do Botafogo e Bragantino na segunda pré-Libertadores desse ano, né? E naquele momento ali, justamente o Bragantino chegou ali porque fez uma grande campanha no Brasileirão do ano passado. Então o Caixinha não resistiu, e vou até trazer uma fala dele aqui, quando ele ainda era técnico do Bragantino, no sábado à noite. Ele falou o seguinte: enfrentamos a melhor equipe do Brasileirão e provavelmente da América do Sul, se referindo ao Botafogo. Ele narrou o jogo de uma maneira
que eu achei bem assertiva, né? Falando que o Botafogo naturalmente fez um início de jogo muito forte, né? Que o Botafogo, quando consegue acelerar o jogo, é quase imparável, que depois o Bragantino, ali a partir dos 20, 25 minutos, equilibrou as coisas, né? E terminou bem o primeiro tempo a equipe de Bragança Paulista. E depois, no segundo tempo, o Bragantino não voltou tão bem, não manteve o mesmo ritmo e acabou ali sofrendo gol já na parte final do jogo, né? Então, achei que foram falas bem tranquilas do Caixinha, destacando, né? Porque muitas vezes o técnico ele tenta sempre, né, botar a culpa na arbitragem ou dizer que só que o resultado foi injusto. Destacou uma derrota do Bragantino já no fim da partida para a melhor equipe do brasileiro e provavelmente da América do Sul, né? Então Pedro Caixinha está livre no mercado, certamente não faltarão ofertas, né? Se ele quiser continuar no Brasil ou de repente até dentro do grupo Red Bull, né? Que tem o Leipzig, enfim, voltar para a Europa, para o velho continente, né? Galera, falar um pouquinho rápido aqui de outros esportes. O basquete do Botafogo, que está cumprindo uma campanha curiosa esse ano, né? Vencendo jogos fora de casa e perdeu os 2 jogos que fez em casa entre aspas. O Botafogo tem jogado no Tijuca Tênis Clube, já que a quadra lá de General Severiano está sendo reformada. Então o Botafogo venceu ontem o Fortaleza 77-52, se fosse no futebol era uma goleada, né? E o Botafogo vai permanecer lá no Nordeste. A tabela, obviamente, privilegia essa questão logística, né? E então o Botafogo vai enfrentar agora, deixa eu confirmar aqui para vocês, o Botafogo vai jogar contra o Unifacisa, certamente uma universidade, né? Às 19h30 agora de quarta-feira em Campina Grande, né? Segunda maior cidade da Paraíba, então tem muitos torcedores paraibanos aqui que assistem o canal, botafoguenses. De repente até quem está em João Pessoa ali dá para dar uma chegada em Campina Grande e prestigiar o basquete alvinegro no NBB. O cestinha do jogo de ontem foi o Matias, tá? Que fez 16 pontos, enquanto o Thomas anotou 15 pontos com 4 assistências. E é isso, o Botafogo então está em 8º no momento no NBB, né, com as 3 vitórias fora de casa e 2 derrotas em casa. O Botafogo precisa começar a vencer em casa, né? Tô dando aquela cornetadinha, mas o Botafogo fazendo uma boa campanha fora. Galera, uma notícia que saiu ontem no blog do Lauro Jardim do Globo, né? Uma notícia bem interessante, importante até, de que o Botafogo estaria buscando um terreno de 35 mil metros quadrados, tá? E dessa vez não é para construir CT não, tá? O Botafogo segue tentando CT também, mas os 35 mil metros quadrados seria para construir um pequeno estádio, exatamente. O Botafogo pensa num estádio para jogos menores, né? Isso não significa que o Botafogo abandonaria o Newton Santos, né? A gente sabe que o Newton Santos cabe ali mais ou menos 42 mil, 44, né, no máximo, tal. Então isso aí seria um estádio para entre 15 a 20 mil torcedores. Seria uma forma também do Botafogo não ser prejudicado quando tivesse shows. O que a gente faz a leitura dessa notícia, né, do Lauro Jardim? É de que o Botafogo quer até aumentar o número de espetáculos, de shows no Newton Santos, e para não precisar ficar buscando uma alternativa, né, um outro estádio que não seja nosso, teremos esse estádio menor, né? Eu acho legal, eu acho ótimo, né? Não deixa de ser uma boa notícia. E obviamente tem muitos estudos sendo feitos pela Eagle, né? Enfim, Botafogo, para saber essa viabilidade, né? Como seria esse estádio? Será que já existe, né, uma arquitetura para esse estádio? Esses 15 a 20 mil torcedores, será que finalmente a gente teria ali uma espécie de um caldeirão, né? Certamente sim, porque é um pedido da torcida ter os assentos ali mais próximos do gramado, né? Recentemente eu tive lá no Maracanã, o novo Maracanã, né? No nosso jogo com o Criciúma, e é uma diferença muito grande, né? Assim, e minha filha ficou doida, porque a gente ficou perto ali do campo, então vê os jogadores bem de pertinho, né? Além da pressão que a torcida acaba fazendo. Então eu acredito que se isso for se concretizar, né, será um estádio realmente reduzido,
mas também com essa característica mais de caldeirão, com a torcida bem próxima das 4 linhas. É uma notícia interessante, né? E ainda mais lembrando que o Botafogo renovou, né, a concessão do Nilton Santos até 2051, né? Então é isso. Então, tomara que dê certo, fogão crescendo aí em todas as frentes. Comenta aí embaixo o que você acha. Vale a pena o Botafogo fazer um estádio menor? Hoje, quando o Botafogo está numa ótima fase como agora, o Botafogo tem tido públicos superiores a 20 mil. Então, será que vale a pena a gente ter um estádio menor? Será que os ingressos vão ser mais caros? Vai elitizar a coisa, né? É difícil a gente saber nesse momento, mas certamente há vários estudos. Pessoal, fala um pouquinho do Alexander Barbosa, outra notícia que saiu ontem, tá? Via imprensa estrangeira, né? Porque nos últimos dias foi falado muito do senhor Esteban Barbosa, pai do Alexander, que é uruguaio e torcedor do Peñarol, né? Isso aí viralizou, né? O filho fez justamente o gol contra o time do pai, né? Aquelas brincadeiras todas normais. Óbvio que o senhor Esteban torceu para o Botafogo, né? E está torcendo para o Botafogo nesse enfrentamento contra o Peñarol, mas surgiu essa brincadeira. E ontem também teve uma notícia no programa Polideportivo, tá? Da Tele12, lá do Uruguai, segundo o próprio seu Esteban, o Barbosa estaria fazendo, né, uma documentação ali, todos os trâmites para ter a cidadania uruguaia. A gente sabe que o Barbosa nasceu na Argentina, né? O senhor Esteban se mudou para a Argentina ali nos anos 80 e o Barbosa nasceu lá, mas por ter pai uruguaio, poderia se naturalizar e seria desejado pelo Bielsa, pela seleção uruguaia, né? Então teria mais chances de ser convocado pela seleção uruguaia do que a própria seleção argentina. Então uma novidade aí para a galera, quem sabe aí teremos Barbosa defendendo a Celeste Olímpica. Para a galera mais nova que não se liga, né? Assim, a seleção uruguaia tem esse apelido de Celeste Olímpica porque venceu as 2 primeiras edições do futebol nas Olimpíadas, né? Então ficou esse apelido. Galera, STJD marca para quarta-feira o julgamento do John Textor, né? Ainda é aquela história toda, falou do suspeita de manipulação, mas não comprovou, falou do jogo da goleada do Palmeiras 5-0 no São Paulo, que teriam 5 jogadores do São Paulo com atuação suspeita e só comprovou isso através de inteligência artificial, toda aquela história que a gente já conhece. Então, quarta-feira parece que finalmente terá o julgamento, né? Ele tinha sido marcado para o dia 12 de setembro, foi adiado, né? Decisão do relator Lucas Brandão. Ele acabou dando um prazo maior para o Textor responder aos questionamentos do inquérito. Então, agora, quarta-feira, teremos aí a decisão. Somadas as punições ao acionista da SAF do Botafogo, podem chegar até 810 dias, ou cerca de 27 meses, loucura total, e multa de até 600 mil reais. Em julho, o então relator, né, o senhor Mauro Marcelo de Lima e Silva, torcedor fanático do Palmeiras, né, ele deixa isso bem claro nas suas redes sociais, tinha pedido uma suspensão de 6 anos e multa de 2 milhões. Então já melhorou um pouco, né? Tá? Agora a suspensão de 27 meses e multa de 600 mil, ainda assim é absurdo, já que a gente sabe que tem uma CPI rolando em Brasília de manipulação de resultados. Então, se o Textor foi a sementinha, né, foi aquele cara que deflagrou a CPI lá em Brasília, como é que ele vai ser punido por algo que ele está fazendo e que está sendo levado a sério, né, ou pelo menos deveria ser, né, pelos deputados e senadores em Brasília, né? Não faz sentido nenhum, mas vamos aguardar aí quarta-feira. Futebol brasileiro, a gente espera de tudo, né, infelizmente. Falar até sobre a CBF, eu não tinha colocado aqui na pauta, mas é uma notícia também importante de ontem. A CBF acabou suspendendo os árbitros das partidas polêmicas de sábado, né? A vitória do Vitória, né? O triunfo do Vitória 2-1 em cima do Fluminense. O Fluminense reclamou muito o pênalti ali no final da partida. O árbitro da partida entre Flamengo e Juventude também suspenso pela CBF. E obviamente, né, o Ramon Abate, que apitou Palmeiras e Fortaleza, também suspenso. O VAR também dessa partida também foi suspenso, porque obviamente
foi uma rodada cheia de erros acima do que é aceitável. Uma coisa é aquele erro, né? Tudo bem, acontece, mas foram muitos erros, especificamente os jogos aí que envolveram Palmeiras e Flamengo, realmente, pelo menos a CBF dando alguma satisfação, suspendendo os árbitros. Tomara que isso tenha algum ganho, né? Prático, né, no campeonato, e que melhorem as arbitragens, né? E eu tenho recebido imagens mais claras ainda também do próprio jogo do Botafogo, né, do pênalti que não foi marcado nem revisado por VAR em cima do Eduardo, né? O verdadeiro ipom que o Eduardo tomou ali na área e que passou batido, né? Passou batido. O PC Oliveira no Sport TV falou que não era para marcar pênalti. O pior de tudo é o 2 pesos, 2 medidas. O que a gente gostaria e pede é que a gente saiba, olha, isso aqui é lance para pênalti, isso aqui não é para pênalti. O lance do Flamengo, por exemplo, o pênalti marcado no Maracanã, é um lance de um esporte que tem contato físico, né? Não é um lance de pênalti. O próprio primeiro pênalti também do Palmeiras, a mesma coisa. Então, precisa o critério ser igual para todos os times, todos os jogos e sem ver camisa. Infelizmente, o que transparece para a gente, né, a gente não gostaria de falar isso, é que o juiz olha, né, a camisa. Não, então não é porque a falta teve intensidade mais forte ou menos forte, né, um empurrão, um encontrão, é a camisa, né? O velho questionamento, se esses pênaltis fossem a favor do Fortaleza, né, o lance também do Pikachu, da bola que explode em cima dele, ele só se defende assim. Se fosse pró-Fortaleza e contra Palmeiras, o VAR teria recomendado os pênaltis? Primeira pergunta. O árbitro teria confirmado os pênaltis? A gente sabe que provavelmente não. Mesma coisa, Juventude e Flamengo no Maracanã. Então é importante que os árbitros sigam o mesmo critério, né? E falar de Botafogo prejudicado, já, né? Chovendo molhado. Enfim, ainda bem que ganhamos o jogo, senão a gente estaria aqui sofrendo com esse pênalti não marcado no Eduardo. Galera, aquele torcedor, né, do Botafogo que está internado, segue internado, é o Jorge Soares Jonar, de 45 anos, né? A gente sabe que, né, não ajuda um pouco, né, a curar, mas não resolve o problema. Mas achei um ato legal. O Marlon Freitas ligou para o torcedor, né, falou em nome do elenco do Botafogo. Foi uma notícia até que meu amigo Matheus Medeiros deu. Então, enfim, Botafogo aí, tanto os jogadores como a entidade, né, o clube, prestando solidariedade às vítimas, né, desse absurdo que foi a guarda municipal truculenta, né, e sem razão nenhuma. Se fosse assim, olha, tá tendo, já não justificaria, mas vamos dizer, tá tendo ali um rebuliço, uma confusão, aquela coisa de saída de estádio, e aí os caras entraram batendo, já estaria errado, né? Mas nem houve isso. Eram torcedores que estavam ali tranquilos, felizes, comemorando uma grande vitória e que foram gratuitamente agredidos, né? Muito complicado. E até o meu amigo já participa aqui do canal, já, Xará Carlos Renato, ele até estava comentando comigo que a própria, quer dizer, não há nada que justifique a agressão, né? E mais um motivo para a gente ver que não justifica é que o próprio trabalho dos guardas municipais, segundo ele, normalmente tem uma jornada de trabalho de 24 horas, beleza, 24 horas, e depois 72 horas de descanso, né? Então, não tem nem como a gente dizer que os caras estão ali, né, com o psicológico pressionado e tal, porque, de fato, né, não deixa de ser enfim, um horário aí de trabalho até confortável, né? 24 horas, 72, né? Quem está me assistindo aí, né, acho que é bem confortável, nada justifica a violência, enfim. Galera, falar aqui do Abel Ferreira, precisa falar que ele disse que concordou com os pênaltis marcados a favor do Palmeiras, está na dele, né? Vai fazer esse joguinho, ainda reclamou que houve uma agressão ao Rios. E outro lance que ontem foi muito falado, né? A agressão também do Everton, né? Eu vi o Brownie gravando vídeo sobre isso, acho que o TF também gravou. O Everton, no gol de empate do Fortaleza, o segundo empate do Fortaleza na partida, o Pikachu vai pegar a bola no fundo das redes, né? Aquele lance normal do cara correr para o meio de campo para ainda tentar a vitória, né? Mostrando aí o quanto que o Lion estava
focado aí nesse jogo, e o Everton dá um empurrão no Pikachu cai, bate a cabeça numa câmera que estava atrás do gol. Claro que o Everton não planejou isso, mas foi em decorrência, né, do empurrão. E aí na mesma hora o Pikachu começou a sangrar, supercílio, né, aquela região que sangra muito. O Everton chamou ajuda, mas não é porque ele chamou ajuda que isentou ele do empurrão, mas na cabeça do árbitro isentou, não tomou nem amarelo, muito menos vermelho. Então é esse tipo de situação. E se fosse o João Ricardo, o goleiro do Fortaleza, e se fosse, sei lá, o John empurrando um jogador do outro time e abrindo a cabeça sangrando, né? Não ia tomar nenhum amarelo? Provavelmente, certamente tomaria. Então, é isso que acaba causando indignação, né? Galera, Diego Hernandes, falei dele aqui outro dia, que tinha feito o primeiro gol lá no México, né? Agora ele fez mais um gol de falta, tá? Pelo León, na goleada de 4-0 sobre o Querétaro, tá? 4-0 na 14ª rodada do Apertura Mexicano. Golaço de Diego Hernandes, muito bem lá no México. Tudo indica, até já foi falado, que ele até continue, que é o próprio León, adquira, né, o passe em definitivo do uruguaio Diego Hernandes. E pra gente fechar, galera, já estamos com 21 minutos, eu não queria nem dar aspas para esse cidadão, porque realmente é até de engasgar mesmo. Evaristo Gonzalez é o nome da fera, para não dizer o contrário, no canal 12, tá? Entrevista ao programa Polideportivo, tá? Ele é membro do conselho diretor do Peñarol. Olha a gravidade de um membro de um conselho diretor falar o seguinte, tá? Diz que a intenção é unir seus argentinos, então uruguaios argentinos, se unirem e relatarem o que já sofreram no Brasil e pleitear que os clubes brasileiros fiquem impedidos de jogar aqui em território brasileiro por 2 anos nas próximas competições da Conmebol. Ele sugere até, não sei se ironicamente ou não, que o Brasil, que os clubes brasileiros passem a mandar seus jogos no Paraguai, né, sede da Conmebol. Não é, aspas, eu tô rindo que é para não chorar. Não é a primeira vez que isso acontece no Brasil. Acredito que o Peñarol tem que se mexer junto com clubes da Argentina que viveram situações semelhantes para ir à Conmebol e propor que o Brasil inteiro tenha uma punição exemplar ou perca a localidade por 2 anos. Ele está se referindo, pessoal, se vocês não estão entendendo, ao fato de cerca de 200 ou mais torcedores do Peñarol terem promovido arruaça, quebra-quebra, denúncias de racismo, furtos, destruíram um quiosque na Praia do Recreio, incendiaram motos, usavam paus e pedras, assustaram banhistas, agrediram pessoas na praia. Ele está se referindo a esse episódio e que toda essa arruaça feita pelos torcedores do Peñarol, o Brasil seja punido exemplarmente. É isso. Resumindo a história, é isso. Realmente é grave a situação desse senhor. Realmente a vida é o principal, continua ele. Se for para o Brasil, é um risco de vida. Completou. Gente, uma coisa de louco, não quero nem ficar... Segundo ele, esses 300 delinquentes que ele cita, não eram apenas torcedores do Botafogo. Eu quero saber onde é que tinha torcedor do Botafogo ali, né? Eram todos do Peñarol, mas também do Fluminense e do Flamengo com paus e armas. A verdade é que ninguém está querendo justificar que fizeram esses delitos, mas havia 235 pessoas presas, das quais 25% eram mulheres e crianças. Eu não vi criança. Eu vi algumas mulheres, poucas, né? E dizendo crianças, coitadinhos, e levaram como se fossem os piores. Não, eles são santos, né? Impressionante. Mas não prenderam nenhum brasileiro. Por que será que não prenderam nenhum brasileiro? Será que porque não tinha nenhum brasileiro, né, na torcida do Peñarol? Certamente por isso, né? Então, olha, estarrecedor aí essas falas. A gente acaba trazendo para cá uma fala, né, totalmente desconecta da realidade, mas é importante a gente falar, porque eu realmente me preocupo com a torcida do Botafogo que está indo a Montevidéu. Se o Peñarol, ele está dizendo que não vai ter problema nenhum e tal, mas se o Peñarol tiver esse tipo de pensamento, né, imbecil, é preocupante, né? Ele no final fala justamente isso. Não quero que nossa polícia maltrate os torcedores, ou jogue gás de pimenta, ou coloque suas vidas em risco, como aconteceu no Brasil.
olha, sinceramente, vamos mudar de assunto. Galera, deixa seu like, faça seu comentário, tá? Ótima semana a todos. O Botafogo treina ainda hoje e amanhã aqui no Rio, no Lonier. Viaja só amanhã, véspera do jogo. Não é por conta dos 5-0, já estava programado isso do Botafogo viajar apenas na véspera da partida, né? Que a delegação do Botafogo, que os torcedores do Botafogo que estão indo a Montevidéu, e são muitos, estejam precavidos de todo esse clima hostil que foi montado pelo nosso adversário, infelizmente, né? Então, que todo mundo aí tome muito cuidado. Eu realmente fico preocupado, mas é isso, vai dar tudo certo, beleza? Deixe seu joinha aí, deixe seu like, comenta, se você não é inscrito, se inscreva. Aquele abraço, grande segunda-feira, grande semana para todos nós, semana muito importante para a gente carimbar aí na saída à final.